está acontecendo essa semana, Espírito, aqui em Friburgo, com palestras à tarde e à noite na Casa de Cultura e a exposição e venda de livros espíritas dos dois shoppings. Bom, eu também queria desejar meu boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos, né? Celular. Vou pedir para desligar o celular de quem está com o celular ligado. Espero que o meu eu tenha conseguido desligar, porque eu sou bem... Eu tento várias vezes, não consigo. E dizer que o celular ligado, ele interfere aí nas ondas, nas comunicações e nos tratamentos do plano espiritual. Eu queria pedir licença para continuar sentado, porque eu estou com um probleminha na perna e está meio inchado, uma cirurgia que eu fiz. Então, eu espero que todos estejam me vendo e, acima de tudo, que estejam me ouvindo, para que eu possa continuar sentado. Para começar com o assunto da nossa... A primeira coisa que eu queria dizer é que eu queria fazer uma reunião que não fosse uma reunião minha, uma exposição minha. Eu, como fui professor há 40 anos, eu gosto de muita interatividade, de muita interferência. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer colocação, vocês fiquem à vontade para se posicionar. Então, hoje nós vamos falar exatamente sobre a questão da autoestima no nosso trabalhar interno, né? Na nossa melhora, na nossa reforma íntima. Aqui na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte questão: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus a entendia? Então vem a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa resposta é muito curta. Nós temos 3 ideias aí fundamentais. Indulgência para com... benevolência para com todos. Quer dizer, a nossa boa vontade, nós sermos benevolentes para com os nossos semelhantes. Indulgência para as imperfeições, aquilo que existem e que nós, muitas das vezes, criticamos, falamos, sorrimos ironicamente, ou às vezes olhamos de uma maneira bem crítica. E perdão das ofensas, o que é muito difícil. Mas esses três conselhos e recados que Jesus nos dá, benevolência, indulgência e perdão, é, acima de tudo, uma situação, uma posição que nós devemos ter, principalmente com nós mesmos em primeiro lugar. Nós vemos aqui, neste livro, muito importante, Escutando Sentimentos, uma palavra muito própria de Jung, Carl Gustav Jung, nos seus livros The Quality Words of Jung, volume 11, na página 520. Então Jung diz o seguinte: que eu faço o mendigo sentar-se à minha porta ou à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive o meu inimigo. Tudo isso em nome de Cristo, naturalmente. E o que não deixa de ser uma grande virtude. O que faço ao menor dos meus irmãos é ao próprio Cristo que faço. Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos,
o mais insolente dos meus caluniadores. O meu inimigo reside dentro de mim. Sou eu mesmo. E que precisa muito da esmola da minha bondade, da minha indulgência, da minha benevolência, do meu perdão. E que eu mesmo sou aquele inimigo maior que é necessário amar. Isso aqui vem exatamente, isso aí Jung, cientificamente falando, Jung, inicialmente seguidor de Freud, mas depois enveredando por um caminho próprio, muito interessante, perpassando pelo budismo, pelo significado das mandalas, colocando as questões da sincronicidade e das sombras, né, que são aquilo que muitas das vezes nos incomodam, as nossas sombras, apesar de termos também as sombras positivas, que são os talentos ocultos, que muitas das vezes, por uma questão de autoestima baixa, nós sabotamos. Isso é muito comum quando a gente convida alguém para falar aqui, ou para ler uma página, ou para fazer uma prece. Tem pessoas que dizem assim, não, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho isso. Então você às vezes tem uma potencialidade enorme e você está sabotando essa sombra boa que você tem dentro de você e que geralmente a gente tem muito medo. Então quando ele fala que nós devemos principalmente perdoar, amar esse inimigo maior, que somos nós mesmos, trabalharmos essa pessoa que somos nós mesmos, ele nos remete àquela condição que Jesus nos ensinou quando falou que nós deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então é fundamental que nós amemos primeiro a nós mesmos. É essa a orientação de Jesus. Isso não é egoísmo. Isso aí é saúde mental, é saúde espiritual, é acima de tudo saúde emocional. As pessoas que dizem assim, fiz tudo sobre fulano, eu faço tudo, eu me esqueço de mim, eu tiro minha roupa do corpo, eu tiro meu alimento, fulano em primeiro lugar na minha vida. Me desculpem, mas isso é uma patologia mental. Além de ser, não quero ser grosseiro, mas eu não consigo me segurar. Além de ser uma grande burrice. Por quê? Vocês já repararam no avião, a aeromoça quando dá instruções, quando as máscaras caem, elas ficam fazendo aquela mímica. A primeira coisa que você tem que fazer é primeiro botar sua máscara de oxigênio, para depois você atender as crianças, para depois você atender os outros. Então é necessário nós nos amarmos, nós nos aceitarmos, primeiro, nós nos perdoarmos, para termos essas referências a partir de nós, para que tenhamos esses sentimentos para com o próximo, não é? Então é fundamental isso. Outra coisa que esse livro nos diz, é um livro muito bom chamado Escutando Sentimentos, que vocês podem encomendar lá na Sideral. Ele diz o seguinte: amar a si mesmo é o cerne da proposta educativa do ser na fieira das reencarnações. Então, em todas as nossas reencarnações, na fieira de todas, a lição principal que nos cabe é exatamente amar a nós mesmos. Porque nós trazemos uma culpa muito grande, herança de religiões tradicionais, em que se passa, ou se passava a ideia,
de que é através do sofrimento que nós vamos ser perdoados, que nós vamos alcançar a paz, a glória de Deus e o reino dos céus. Então, em todas as encarnações, nós temos aprendido, e muitas das vezes, a grande maioria, temos nos esquecido dessa lição de Jesus, que nós devemos amar primeiro a nós mesmos, para depois amar o próximo. Todas as reencarnações. Não foi Jung que disse isso agora, só. Ou todo terapeuta, quando você vai fazer análise, todo psiquiatra, todo psicólogo, né? A primeira coisa que ele faz é tentar levantar a sua autoestima, querer que você fique em pé, porque muitas das vezes nós chegamos a um consultório de 4, e aí o terapeuta, a primeira coisa que ele faz é procurar as nossas qualidades e fazer com que nós nos conscientizemos dos nossos valores. Então, o aprendizado do auto-amor tem como requisito essencial a descoberta de nossas potencialidades positivas e a nossa identidade cósmica, ou seja, a realidade de que nós somos uma obra incomensurável do Pai. Então, se nós somos filhos de Deus, nós não podemos ser coisas ou seres imperfeitos. Nós temos na nossa gênese espiritual, no íntimo do nosso ser, todas as qualidades em potencial da nossa herança divina, da nossa herança sagrada como filho de Deus, né? E acima de tudo a nossa singularidade. Todos nós somos singulares na nossa pluralidade. Aqui nós temos uma pluralidade, mas todos nós somos singulares. Eu só conheço um Gilson Rangel, filho do meu pai, da minha mãe, que eu sei quem é, quem foram, que estudei, que tenho a minha profissão, que sou casado com Cléber. Eu não conheço, eu sou singular. A senhora conhece outra Leda Maria, casada com Zé? Graças a Deus, né? Então, você conhece outra Sônia Dumas, tão simpática, que um dia vai cantar aqui, né? Então, nós somos singulares. E essa singularidade é que nos faz nos conectarmos através da prece como uma onda, como um cordão, na hora que nós pedimos, que nós rogamos. Nós temos uma linha direta com Deus por herança sagrada. Por mais que nós tenhamos abandonado a casa do Pai, por mais que nós nos achemos o filho pródigo que um dia largou a casa do Pai, mas o Pai não nos largou, né? Então é importante que nós recorramos à prece, à oração, não aquela reza decorada, que também pode ser, desde que seja com fé, mas que nós nos conectemos com a nossa origem sagrada, com a nossa origem divina, né? A nossa essência, não é?